Você já se perguntou sobre a realidade por trás da história da Arca de Noé? Será que um dilúvio global realmente ocorreu como descrito na Bíblia? E qual é o significado desse evento para os crentes hoje? Junte-se a nós para explorar a verdade por trás da Arca de Noé e descobrir sua relevância temporal em nossas vidas. O relato da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Uma narrativa que cativa a humanidade há séculos. Mas você já parou para se perguntar por que Deus escolheu Noé e sua família para uma tarefa tão monumental? Aprofunde-se conosco nas origens dessa história icônica e descubra as razões ocultas por trás da missão divina de Noé. Neste vídeo, discutiremos 5 questões intrigantes relacionadas à Arca de Noé. São elas: o que Deus viu em Noé que o tornou digno de construir uma arca? Por que apenas Noé e sua família foram salvos do dilúvio? O dilúvio foi um castigo de Deus ou uma forma de purificar a terra? Outras pessoas sobreviveram ao dilúvio, além da família de Noé? E houve realmente um dilúvio global ou ele se limitou a uma região específica? Vamos mergulhar nas profundezas dessas questões e descobrir as verdades profundas que elas contêm. Antes de embarcarmos nesta jornada esclarecedora, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se juntará a uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas, tão curiosas e ávidas por explorar os mistérios da fé quanto você. Não perca a oportunidade de se aprofundar nas profundezas dos ensinamentos e crenças religiosas. Clique no ícone do sino de notificação para se manter atualizado sobre nossos vídeos mais recentes e nunca perder a oportunidade de saciar sua sede de conhecimento. Agora vamos mergulhar na primeira pergunta. O que Deus viu em Noé que o tornou digno de construir uma arca? De acordo com o livro de Gênesis capítulo 6, versículos 8 a 9, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mas o que exatamente o tornou tão único? Para entender isso, precisamos olhar além dos atributos físicos e ações de Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Ele viveu uma vida guiada pela fé e pela obediência aos princípios divinos. Apesar de viver em um mundo cheio de maldade e pecado, Noé permaneceu firme em seu compromisso com a justiça. Essa fé inabalável o diferenciou do resto da humanidade e chamou a atenção do Todo-Poderoso. Além disso, Noé era conhecido por sua integridade e seu compromisso em fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Em uma época em que a corrupção e a imoralidade prevaleciam, Noé permaneceu como um farol de esperança e bondade. Suas ações demonstraram sua crença nas promessas de Deus e sua disposição em seguir as instruções divinas. Foi essa combinação de fé inabalável, integridade e obediência que fez Noé se destacar do resto da humanidade. Deus viu nele um homem disposto a confiar no plano divino, mesmo diante de tarefas aparentemente impossíveis. Passando para a segunda pergunta: por que somente Noé e sua família foram salvos do dilúvio? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada em Gênesis capítulo 7, versículo 3. Então Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos entraram na arca. Quando as águas do dilúvio começaram a subir, eles se encontraram seguros dentro do abrigo protetor da arca. Mas por que eles foram escolhidos para serem salvos enquanto o resto da humanidade pereceu? A passagem fornece uma visão sobre esse assunto, afirmando que eles entraram na arca porque eram justos entre a geração corrupta. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras eram os únicos dentro da arca. Eles foram os únicos que foram salvos do dilúvio, porque eram justos em um mundo cheio de iniquidade. Sua justiça, no entanto, não se baseava em seus próprios méritos, mas sim em sua fé em Deus e em sua obediência aos seus mandamentos. Noé e sua família não eram melhores que os outros. Eles simplesmente escolheram viver de acordo com a vontade de Deus. A terceira pergunta é: o dilúvio foi um castigo de Deus ou uma forma de purificar a terra? Para entender isso, vamos nos aprofundar em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Então, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. Então o Senhor disse: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e a ave dos céus. Alegro-me por tê-lo destruído. Aqui vemos que Deus expressou arrependimento por ter criado a humanidade devido à sua imensa maldade e maldade. No entanto,
Ele não realizou a destruição imediatamente. Em vez disso, deu instruções a Noé para construir a arca, indicando que o dilúvio tinha como objetivo purificar a terra de sua corrupção. Era uma forma de remover a maldade que havia permeado todos os aspectos da sociedade humana. O dilúvio serviu como um julgamento divino contra o mundo pecaminoso, ao mesmo tempo em que proporcionou uma oportunidade para um novo começo, permitindo a continuação da vida em um ambiente purificado. Portanto, o dilúvio foi tanto um castigo para os ímpios, quanto um meio de purificar a terra para gerações futuras. Explorando a quarta pergunta, outras pessoas além da família de Noé sobreviveram ao dilúvio, de acordo com o relato bíblico em Gênesis capítulo 7, versículos 21. Ei todos os seres vivos que se moviam sobre a terra nos dias em que a terra estava sendo formada sob o sol macho e fêmea, entraram na arca. 2 de cada espécie, todos eles, como o Senhor ordenou, e o Senhor fechou a porta atrás de si. Esta passagem indica claramente que havia pares de todos os seres vivos, incluindo humanos dentro da arca. Este detalhe sugere que, além da família imediata de Noé, provavelmente havia outros humanos que também encontraram refúgio dentro da arca e sobreviveram ao dilúvio. O número exato de pessoas salvas além da família de Noé não é especificado no relato bíblico. No entanto, o fato de que havia outros humanos na arca é evidente pela menção de pares de seres vivos. Embora o foco principal da história seja Noé e sua família, a inclusão de outros humanos adiciona outra camada narrativa, destacando a universalidade do julgamento e da misericórdia de Deus durante o dilúvio. Por fim, vamos abordar a quinta questão. Houve realmente um dilúvio global ou ele se limitou a uma região específica? O relato do dilúvio, em Gênesis, capítulos 6 a 9, descreve um dilúvio mundial que cobriu toda a Terra. No entanto, a extensão e o escopo geográfico desse dilúvio tem sido objeto de diversas interpretações e debates. Alguns acreditam que o dilúvio foi de fato global, abrangendo todas as partes habitáveis da Terra. Os defensores dessa visão apontam para declarações na Bíblia que indicam uma catástrofe mundial. Por exemplo, Gênesis 7, versículo 19 diz: "E as águas do dilúvio subiram e cobriram a terra." Os defensores dessa visão frequentemente citam a ausência de qualquer qualificação ou limitação bíblica quanto ao escopo geográfico do dilúvio. Eles argumentam que, se o dilúvio tivesse se limitado a uma região específica, o texto provavelmente teria fornecido tais detalhes. No entanto, aqueles que defendem uma perspectiva diferente argumentam que o termo terra, no relato bíblico, deve ser entendido em um sentido mais limitado. Eles propõem que o dilúvio pode ter se limitado ao Oriente Médio ou à Mesopotâmia, região onde Noé e a arca estavam localizados. Essa interpretação é corroborada pelo fato de que as antigas culturas mesopotâmicas possuíam mitos e lendas que compartilhavam semelhanças com a narrativa bíblica do dilúvio, sugerindo que o dilúvio pode ter tido raízes em eventos históricos locais que foram posteriormente expandidos no relato bíblico. Em última análise, a questão de se o dilúvio foi global ou regional depende da interpretação que se faz do texto bíblico e do nível de historicidade atribuído ao relato. Ambas as visões têm seus argumentos e defensores, e o assunto permanece objeto de discussão e debate contínuos entre acadêmicos e teólogos. Chegamos ao fim desta jornada esclarecedora que explora as 5 questões profundas relacionadas à Arca de Noé. Da compreensão da retidão de Noé ao impacto global do dilúvio, nos aprofundamos nas complexidades desta icônica história bíblica. Se você achou este vídeo esclarecedor, convidamos você a assistir a mais vídeos nossos que se aprofundam nos ensinamentos e crenças religiosas. Cada vídeo foi criado para despertar sua curiosidade e aprofundar sua compreensão da sua fé. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para se manter atualizado sobre nosso conteúdo mais recente. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada de descobertas. Que as lições e revelações da história da Arca de Noé continuem a guiá-lo e inspirá-lo em seu caminho de fé e sabedoria. Até a próxima, que Deus o abençoe e o guarde.